Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é a professora Jéssica, eu sou professora de Ciências e Biologia e resolvi gravar para vocês essa aulinha sobre alimentação e sistema digestório. É uma aulinha voltada mais para o 8º ano, mas nada impede de você que está em séries para cima ou para baixo possam assistir, tá? Mas é um conteúdo mais voltado para a galerinha do 8º ano. Então, espero que vocês gostem da aula, qualquer dúvida vocês escrevam aí que a gente vai tentar responder para vocês, tá? Vamos lá, vamos começar então? Bom, então vamos falar primeiro sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia do nosso organismo. Mas por que isso? Por que ele tem essa característica de ser a principal fonte de energia do nosso organismo? E tudo isso porque o nosso cérebro ele vai usar exclusivamente a glicose, que é um tipo de carboidrato, para realizar as suas funções, tá? Então, por isso que o carboidrato é muito importante e ele é considerado a principal fonte de energia. E ele também apresenta uma função estrutural. Como assim função estrutural? De estrutura mesmo, tá? Ele participa da formação do exoesqueleto de alguns insetos. O exoesqueleto é como se fosse um esqueleto mesmo, tá? Só que como a gente está falando de insetos, de animais invertebrados, então a gente chama de exoesqueletos, porque eles não têm coluna vertebral como a gente, tá? Tranquilo? Então aqui a gente pode ver os exemplos de carboidrato, né? Nós temos aqui o macarrão, aqui, ó, o arroz, a batata, o pão, tá? Todos eles são exemplos de carboidratos, tá? Que nós devemos consumir, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom, vamos continuar. Nós vamos ver os lipídios. Os lipídios, eles são aqueles nutrientes que vão estar presentes nos óleos e nas gorduras, tá? Ele cria uma reserva de energia para o nosso corpo, porém, o excesso de calorias gera o quê? Um acúmulo de gordura aqui no nosso tecido adiposo, tá? Então, tudo que a gente consome em excesso, o nosso organismo vai armazenar, né, nessa forma de gordura no tecido adiposo. Então, Jéssica, você está falando que a gente não pode comer lipídios. Não é isso. A gente tem que comer lipídios bons. Quem são os lipídios bons? O óleo de coco, o azeite extra virgem, a amêndoa, nozes, amendoim, tá? E a gente tem que evitar as gorduras e frituras. Aqui eu trouxe para vocês na imagem também. Aqui, ó. Os alimentos são ricos em lipídios, tá? Ó, tem sementes aqui, né? As nozes, a amêndoa aqui também, ó. Tá? O óleo, azeite extra virgem. Então, são alimentos que são saudáveis, que devem ser consumidos pela gente, porque os lipídios também criam essa reserva de energia e também funcionam como uma fonte de energia pra gente, tá? Tranquilo? Vamos ver então o próximo? Próximo são as proteínas. As proteínas, elas são essas moléculas grandes, e elas são formadas pela união de várias moléculas menores, os aminoácidos, tá? Então, as proteínas, elas precisam que os aminoácidos se juntem lá para poder formar elas. E aí elas vão participar de diversos processos celulares. Como assim processos celulares? Que ocorrem duplicação do DNA, as proteínas participam da formação dos anticorpos, as proteínas compõem a estrutura muscular do nosso músculo, tá? Então a gente precisa realmente de fato ingerir proteína. Todo mundo sabe que a proteína está presente na carne. Mas a gente também pode ver que ela está presente aqui, ó, nas leguminosas, ó, tem o feijão, tem os ovos, tá? Tem vários tipos aqui de grãos, de sementes, que vão conter também as proteínas. Então, não necessariamente as proteínas estão presentes só na carne. Então, a pessoa que, por exemplo, é vegana, ou vegetariana, vegana, ela também está fazendo uma dieta equilibrada se ela estiver ingerindo corretamente as porções que ela precisa ingerir, tá? O importante é você ingerir proteína. E o importante também é você nunca fazer uma dieta desregulada, sempre manter ela bem reguladinha. E aí vamos ver as vitaminas. Importante salientar aqui que as vitaminas, elas não... Opa, ficou ruim, né? Mas enfim, vai sumir. Que elas não são produzidas pelo nosso corpo humano, tá? Então, por causa disso, elas precisam ser ingeridas. A gente tem que ingerir na nossa alimentação as dosagens de vitamina. Elas não são fontes de energia, mas elas vão participar de várias atividades do metabolismo. Jéssica, o que é metabolismo? Metabolismo são as reações que ocorrem no nosso corpo humano, tá? Então aqui a gente tem exemplos de alimentos, os tipos de vitaminas e onde a gente vai encontrar, tá? A gente vai ver também aqui na tabelinha que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, a vitamina C, que agora é o que está mais em evidência, né?
A vitamina C, ela é o antioxidante celular, ela renova a célula e participa do processo de cicatrização dos tecidos. A gente vai encontrar nas frutas cítricas, né? Laranja, limão, acerola, tá? Também em verduras cruas. A vitamina B aqui, ó, ela fixa o cálcio nos ossos, tá? E a gente vai encontrar nos laticínios, né? Nos leites, nos cereais, no peixe, no fígado, nos ovos, no óleo de fígado e no óleo de bacalhau, tá? Então a gente tem vários tipos de vitaminas, qual a função delas e onde a gente vai encontrar. A vitamina B, ela faz parte de um complexo, porque são vários tipos de vitamina. A gente já tem vitamina B1, B2 e por aí vai, tá? Até a gente chegar na B12. Então, mas no geral, isso aqui é a função principal de toda, né? Um resumo das funções e o diagnóstico que a gente vai encontrar, as fontes que a gente vai encontrar dessas vitaminas. Lembrando que vitamina a gente tem que ingerir mesmo, tá? Então, mais uma vez, a importância dessa alimentação balanceada. E os sais minerais? Os sais minerais são nutrientes inorgânicos que a gente ingere, tá? Então, a gente vai ter alguns aqui. Vamos falar aqui, ó, do cálcio, representado pela letrinha CA, né, pelas letrinhas CA. Eles atuam na formação dos ossos e dentes, também no funcionamento dos músculos, dos nervos e na coagulação do sangue. Onde que a gente vai encontrar eles? Nos laticínios, hortaliças, nas folhas verdes, como própolis, espinafre, etc. A gente também aqui, ó, tem o iodo. O iodo, ele faz parte dos hormônios da tireoide, controla a taxa de oxidação da célula em crescimento, e a gente vai encontrar ele no sal de cozinha, peixes e frutos do mar. Como assim, Jéssica, o nosso sal de cozinha? No sal de cozinha, por quê? Porque o nosso sal, obrigatoriamente, ele já tem que estar iodado. Então, você não precisa ficar desesperado colocando sal em toda a comida, não, tá? É a dosagem certinha que manda lá, bem pouquinho sal, que é o suficiente para proteger a gente. E a gente também aqui, ó, tem o flúor, tá? Ele fortalece os ossos e dentes. E onde que a gente encontra ele? Nos peixes, nos chás e na água fluoretada. A nossa água que vem aqui, no caso do Rio de Janeiro, da SEDAI, ela já vem com flúor, tá? Então, beber água, mais uma vez, é extremamente importante. E a água? A água, ela compõe 70% do nosso corpo, é coisa pra caramba, né? E ela vai participar de funções como regulação da temperatura. Como assim a água participa da regulação da temperatura? Ora, ela vai fazer o quê? Vamos lembrar do verão? Quando está no verão, o que acontece? A gente transpira bem mais, né? Então, a gente transpira mais por causa dessa função da água de regular a temperatura, para poder manter a nossa temperatura ali, ó, constante, tá? Para fazer com que ela suba. E no inverno, como não tá tão quente assim, a gente soa bem menos, porque a gente não precisa controlar, assim, não tá calor, então nosso corpo não tá aquecendo, tá? Ela também vai atuar dissolvendo muitas e muitas substâncias. E ela vai auxiliar na eliminação de substâncias tóxicas, como na formação da urina, dissolvendo essas substâncias tóxicas na urina para poder ser eliminada, tá? Então, essa substância tóxica, ela faz mal pra gente, então a água vai lá, né, se junta essa formação da urina para poder eliminar essa substância tóxica do nosso corpo. Tudo bem? Vamos lá então, continuando. E aí nós chegamos na questão da nossa pirâmide, na base da nossa pirâmide alimentar. A gente pode ver aqui que a nossa pirâmide alimentar, ela tem uma base, ó, mais larga e reúne os alimentos que devem ser consumidos com maior frequência. Quem está na base da nossa pirâmide? Ó, os carboidratos. Vai sumir. O arroz, os pães, as massas. Então, eles precisam ser consumidos em maior quantidade com maior frequência. Depois a gente vê aqui, ó, os sais e as vitaminas, tá? Aqui a pirâmide vai estreitando. A gente vai chegar nas proteínas, né? E por último, que deve ser consumido em pouquíssima quantidade, são o quê? Os óleos e as gorduras, os doces e açúcares, né? Então, eles devem ser consumidos em menor quantidade. Então, a base é mais larga, então precisa ser consumida com maior e vai estreitando até você consumir menos, que são os óleos e gorduras, açúcares e doces, tá? A gente não resiste, mas tem que comer pouquinho, não é nada de comer uma caixa de bombom sozinho, né? Vamos dividir com a professora aqui. Ficou claro, pessoal, essa parte da pirâmide? Tranquilo? Tá? Então, a pirâmide, ela mostra pra gente a importância da gente ter uma alimentação regrada, uma alimentação cuidadosa, tá? Equilibrada, pra gente poder ficar bem em equilíbrio, tá? E aí vamos chegar na parte dos distúrbios alimentares.
Bom, a gente entra num distúrbio alimentar chamado desnutrição, que ela ocorre quando a ingestão de alimentos ela é insuficiente ou desbalanceada, tá? Como assim? Então, professora, você está falando que qualquer pessoa pode sofrer de nutrição? Até aquela pessoa que a gente vê na rua e vê que ela é gorda? Sim, tá? Porque você olha e você não vê. Né? Porque é uma ingestão de alimentos insuficiente ou desbalanceada, ou seja, às vezes a pessoa não está ingerindo vitaminas, não está ingerindo sais, então você olha ali e você fala, nossa, né? E a pessoa tá ali, ó, com desnutrição, aí você olha aquela pessoa magérrima, você fala, deve ter toda doente, não sei o que, e a pessoa ali, ó, com a saúde em dia. Então, assim, é importante você ingerir os alimentos também de forma balanceada, tá? A obesidade é o sobrepeso causado pela ingestão excessiva de calorias, que foi igual a gente viu no slide da menininha lá. Então, você não ingere mais do que você precisa, então o corpo vai armazenar isso no tecido adiposo, tá? Já a bulimia, ela é a compulsão de se autoprovocar vômito. A pessoa vai, você ingere o alimento e depois ela força o vômito. Então, o alimento ele não chega nem a sofrer o processo de digestão e os nutrientes não são absorvidos pela gente. Tá? E a anorexia, que é a perda de peso excessiva pela recusa de se alimentar. A pessoa ela não quer se alimentar. Ela não come, ela começa a emagrecer, aí ela sim passa no processo de desnutrição, emagrecer, e pode até ir a óbito. Tá? Então, o dia 2 de junho é o dia que foi designado para ser o Dia Mundial desculpa, gente, da conscientização dos transtornos alimentares, tá? Deixa eu ver uma aguinha aqui para poder... A voz cansa, né? Que é o Dia Mundial da Conscientização dos Transtornos Alimentares, tá? A bulimia e a anorexia, elas atingem muitas e muitas pessoas, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado ao falar com as pessoas, porque só quem pode falar pra gente que a gente precisa ganhar ou perder peso é o nutricionista ou o médico. Fora isso, as pessoas não sabem, tá? Eles vão falar isso com base nos nossos exames. Lembra que eu acabei de falar, quando a pessoa às vezes magérrima, tá tudo ok? Não, assim, ele vai pedir, o médico, o nutricionista vai pedir os exames, vai passar, tá? E vai te falar se você precisa ganhar ou perder peso, mas só eles podem falar. Não é o ator da novela, a blogueira, o youtuber, não é nada disso. Só eles podem falar isso pra vocês, tá? Cada um tem seu corpo, cada um é perfeito do jeito que é, tá? A gente sabe que tem muita coisa, também sigo muita gente no Instagram, amo e tudo mais, mas tem várias pessoas que já até ensinaram pra gente que às vezes é truque de angulação, de foto, de postura, tudo isso muda a pessoa. Então, vamos ter cuidado, né, com isso, com relação a isso, tá? Lembrando que todos somos lindos do jeito que somos. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí a gente vai chegar agora na nossa digestão humana, tá? Ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a ingestão. Ela ocorre quando a gente coloca o alimento ou o líquido na boca. Tranquilo? Igual eu fiz aqui agora, ó. A gente vai aqui, ó. Colocou o líquido na boca. A segunda etapa é a digestão, que é a transformação dos alimentos através de uma quebra em fragmentos menores. E ela vai ocorrer de 2 formas. Primeiro, a física, que reduz os alimentos em pedaços menores, e a química, que ocorre a atuação das enzimas que transformam o alimento quimicamente, tá? E a terceira e última etapa é a absorção, que é a passagem do alimento do tubo digestório para a corrente sanguínea, dos nutrientes, tá bom? Então vamos lá de começar a entender o nosso sistema digestório. Bom, primeiro tudo acontece na boca, que é o local onde ocorre o primeiro contato do alimento com o tubo digestório. Aí a gente tem os dentes, aqui ó, que vão fazer o quê? Auxiliar nesse processo de mastigação, trituração dos alimentos, tá? Nós temos os dentes, que vão fazer esse papel de amassar, triturar, rasgar o alimento. E aí nós temos a língua, que vai atuar nessa questão do paladar, de sentir o gosto dos alimentos, sabor, né? A língua que percebe se o alimento está com gosto ruim, estragado, e evite que a gente come. E ela também auxilia na deglutição, que é o ato de engolir, ela que empurra para lá. Antigamente a gente acreditava nessa divisão aqui da língua, né? Aqui o doce, o salgado, aqui fica o amargo e aqui o azedo. Agora a gente sabe que toda a língua ela percebe por igual o gosto dos alimentos, tá? E nós temos também as glândulas salivares, tá? Elas vão liberar a saliva que contém uma enzima. Enzima nada mais é do que um processo que a gente faz
para acelerar as reações químicas que o nosso corpo faz, melhor dizendo, para acelerar as reações químicas, as reações que ocorrem, tá? Mas sem prejudicar, sem interferir. Então, a enzima, ela acelera as reações sem prejudicar. Então, na boca, a gente vai ter ali a amilase salivar. Ela faz o quê? Ela vai digerir os alimentos que são ricos em carboidratos e que contêm amido, por exemplo, os pós. Então, quando você come aquele x-tudo maravilhoso, todo mundo ama, né? A digestão do pão, ela começa já na boca, através da ação da enzima amilase salivar, tá? Tranquilo, pessoal? Então, depois que a gente engole o alimento, ele tá aqui, ó, ele vai passar, o alimento tá aqui, representado de verde, é o nosso bolo alimentar, ele chega à faringe, tá? Então, ou seja, ele estava aqui, a língua engole, ele passa para a faringe, e a faringe depois joga para o esôfago. Mas para que isso ocorra, a gente tem uma coisa muito importante acontecendo aqui, ó, a epiglote. Galera, a epiglote é muito importante, porque, acompanha comigo aqui, a epiglote é essa válvula cartilaginosa que fecha o aparelho respiratório. Porque aqui, ó, a gente já tem a laringe, que faz parte do nosso sistema respiratório. Então, a epiglote que está aqui, quando o bolo alimentar estiver descendo, ela vai fazer o quê? Fechar, protegendo aqui, ó, a laringe. E o bolo alimentar segue para o esôfago, como tem que ser. E se a epiglote falhar? O que acontece com a gente? O alimento vai parar na laringe. E aí, o que a gente acontece? A gente tem o nosso acesso de tosse, o engasgo, para tentar tirar esse alimento de lá, tá? Então, como que a gente deve fazer? Medidas que a gente deve tomar para poder evitar que o alimento caia na laringe? Primeiro, comer devagar, mastigar bem o alimento e não comer falando. Porque você está falando, a gente está respirando, né? E tá, claro que a gente também está respirando quando está mastigando, mas aí você não está falando. E aí a epiglote fica, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, e na hora dessa o alimento vai, tá? Então, comer devagar, pequenas porções, mastigar muito bem e evitar falar durante a refeição, para que a epiglote faça o funcionamento correto. Tá bom? Tranquilo? E se você, por acaso, né? Com certeza você já viu alguma série médica, Grey's Anatomy, The Good Doctor, enfim, qualquer série médica, já aconteceu o caso das pessoas às vezes não ficarem muito engasgadas e tal, porque o seu alimento não sai dali, ele bloqueia a passagem da entrada e saída de ar, então a pessoa fica sem ar mesmo, tá? E pode ser grave. E aí tá, então o alimento foi perfeito, ele passou lá pela faringe, passou pelo esôfago, o esôfago ele vai levar para o estômago, que está aqui representado aqui, ó, nesse tom alaranjado. O estômago, ele produz o suco gástrico, tá? Que é composto do HCl mais as enzimas digestivas de proteínas, que é a pepsina, por exemplo. Os ácidos, eles vão corroer o alimento, tá? Enquanto as enzimas vão fazer a digestão química das proteínas. Então, a digestão das proteínas ocorre no estômago. E aí passa essa transformação toda do alimento, ele vira um líquido pastoso que a gente chama de quimo, tá? Tranquilo? E aí, passado para o estômago, ele vai mandar isso para a gente para o intestino delgado. O intestino delgado, ele faz a finalização da digestão química e ele absorve os nutrientes que ficam da digestão. A porção inicial dele é o duodeno, que está aqui, representado aqui, tá? E ele está conectado com o pâncreas, aqui, e com a vesícula biliar. E aí, a vesícula biliar e o pâncreas liberam no interior do duodeno substâncias para dar continuação a essa digestão química. Vamos ver que substâncias são essas? A gente tem os órgãos anexos, o fígado e o pâncreas, o alimento não passa por eles, tá? Então, a gente tem o fígado, que ele vai produzir a bile, que fica armazenada aqui na vesícula biliar, e a bile, ela realiza a digestão mecânica das gorduras, quebrando em gotículas menores, tá? E o pâncreas, ele vai produzir, tá aqui, ó, o pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático, que vai ser lançado no duodeno, e tem vários tipos de enzimas para digerir o alimento, tá? E ele também produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Eles têm ação antagônica. O que é ação antagônica? Diferente, tá? Como assim? A insulina, ela retira o açúcar que está na corrente sanguínea e armazena nas células, tá? E aí, se o glucagon ele faz ao contrário, ele tira o açúcar que está lá e joga na corrente sanguínea. Mas por que ele faz isso, Jéssica? Por quê? Como você está muito tempo sem comer, para evitar que você passe mal, que desmaie, sinta tontura. Então, a gente tem uma reserva de energia, que a gente viu lá no primeiro slide dos carboidratos. E o que acontece?
essa reserva ela é acionada quando a gente está muito tempo sem comer ou está muito tempo em jejum e tudo mais. Então, por exemplo, a galera que estuda de manhã às vezes tem o hábito de, sei lá, comer 9 horas da noite, acordar, não tomar café da manhã, o intervalo do colégio ser 9, 10 horas da manhã. Daí fica 10, 12 horas sem se alimentar. Então, o que acontece? Com certeza o glucagon está ali atuando, mandando açúcar para a corrente sanguínea, mandando essa glicose para a corrente sanguínea. Tá? Então, a gente tem duas ações diferentes. A insulina retira o açúcar da corrente sanguínea e o glucagon leva lá, quando a gente está na situação dessa, que a gente está muito tempo sem se alimentar. Tranquilo? Vamos voltar para o intestino delgado, porque ele tem mais duas porções aqui, ó, que a gente tem. O jejuno e o ilho aqui mais no finalzinho, né? Então, o jejuno, ele vai liberar as enzimas no suco intestinal para completar a digestão. Por exemplo, a sacarase é uma enzima que atua na sacarose, quebrando ela e forma glicose mais frutose. Já o ilho é a porção final, então ele faz a absorção dos nutrientes que foram digeridos, tá? E aí as substâncias que não sofreram digestão química, como as fibras, por exemplo, elas ficam lá no tubo digestório. Elas continuam no tubo digestório e vão para a nossa próxima etapa, né, que é o intestino grosso. Mas antes de chegar a isso, a gente tem que falar sobre, por exemplo, aqui, ó, as vilosidades. Como assim? Para que essa absorção de nutrientes digerida seja máxima, é preciso que a superfície intestinal seja grande, tá? Então, a superfície intestinal tem que ser bem grande. Então, o intestino delgado, ele possui essas dobras. Vamos dar um zoom na dobra, que aqui, ó, vai mostrar como ela é. Que ela tem esse aí, ó, essas vilosidades, que é aí que vai transportar os nutrientes até as outras células do corpo, tá bom? Então, o intestino ele tem essas dobras, essas vilosidades, que transportam os nutrientes até as outras células do corpo. Isso é muito importante. E aí chegou lá, que não foi absorvido como a gente viu aqui, ó, que não sofreu digestão química, como as fibras, vão para o nosso intestino grosso. E aí ele vai se formar o bolo fecal para depois eliminar. A água e os sais minerais, eles são absorvidos pelo intestino grosso, tá? E as fezes, que inicialmente são líquidas, conforme vão atravessando o intestino grosso, elas vão ficando mais secas e compactadas até serem eliminadas, tá? Então, as fezes, a princípio, elas estão líquidas e conforme elas vão passando pelo intestino grosso, elas vão ficando secas e compactadas até serem eliminadas aqui, ó, no ânus, tá? Até atingir o meio exterior através do ânus. Vamos fazer uma recapitulação de como acontece isso, né? Então, o alimento entra pela boca, o que for carboidrato e amido já começa a sofrer a ação da enzima amilase, né? Que é liberado pelas glândulas salivares, passa pela faringe, da faringe vai para o esôfago, do esôfago chega no estômago. Lá, né, começa o processo de digestão, o ácido clorídrico vai atuar, a gente também vai ter atuação da pepsina nas proteínas, vai para o intestino delgado, que lá vai fazer a digestão, né, terminar a digestão, absorver os nutrientes, também sempre sofrendo ação do suco pancreático, né, que vai digerir as restos das enzimas, a bile vai quebrar as gorduras em gotículas menores, e depois disso, que não for digerido, que não for absorvido, ele vai passar pelo intestino grosso, né, que vai formando as fezes, que a princípio estão líquidas, mas depois elas vão criando corpo, né, vão ficando mais endurecidas, até ser eliminada aqui, passando pelo reto, chegando ao meio exterior através do ânus, tá? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Qualquer dúvida, falem. Não deixem de se inscrever no canal, que foi uma iniciativa muito legal que a gente fez para ficar próximo de vocês, tá? Para vocês terem essa forma de revisão. Às vezes você está tendo aula também, claro, com o seu professor, mas quer buscar uma outra fonte e tudo mais. Então fiquem à vontade, se inscrevam, comente. E estamos aí para ajudar vocês e vocês ajudar a gente também, né? Porque a gente precisa desse retorno, desse feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Um beijo, tchau, tchau. Continuem estudando, continuem firme, porque isso é só uma fase. A gente espera que passe logo. Valeu? Tchau, tchau. Abraços.